Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, família Eletrônica Fácil. E hoje é o dia de não errar ao localizar defeitos em placas eletrônicas. É isso mesmo, tá? Então se liga no vídeo, ó, que aqui é direto ao ponto, tá, gente? Ó, presta atenção. Tá vendo nesse vídeo aqui, ó? Nós temos que, ao energizar essa placa eletrônica, três componentes eletrônicos, ao fazer a energização do sistema, geraram manchas na placa eletrônica. Manchas estas que aconteceram depois de ser aplicado um spray congelante na placa. E aí, tipicamente, você tem a seguinte interpretação. Pô, apliquei o spray congelante na placa, energizei. O componente que fez a manchinha é o componente em curto, é o componente queimado, é o componente com defeito, definitivamente. Mas e aí, nesse caso, então, agora? Olha que problemão que aconteceu aqui. Olha lá. Ao energizar essa placa, olha lá, ó. Esse componente aqui lá em cima, perto do conector USB, o de baixo aqui à esquerda e o lá superior à direita, os três fizeram mancha. E agora, qual é o real componente eletrônico com defeito? Professor, eu olho para a placa eletrônica, passo por isso, eu tenho dificuldade imensa em localizar o defeito da placa, não sei nem por onde começar. Não sei nem por onde começar a analisar. Me ajuda, professor Rodolfo? É claro que ajudo. Essa aula ao vivaço, essa Masterclass ao vivaço está acontecendo aqui para toda a nossa família Eletrônica Fácil, está acontecendo ao vivo aqui, depois eu vou repostar aqui à noite no canal Eletrônica Fácil para que todos possam curtir todo esse conteúdo faixa preta. Para quem fica até o final, vai aprender a tomar a melhor decisão possível sobre realmente qual final com defeito nesse tipo de teste prático que pode acontecer com você no seu dia a dia. Então fica até o final comigo, que está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Muito bem, meus queridos. Fala uma coisa para mim, comenta aqui no chat, tá bom? Para você que está ao vivo aqui comigo, você vai comentar primeiro, o áudio tá ok, gente? Então, primeiro, comenta aí para mim, tá? Para você que está participando desse momento de ensino do mundo da eletrônica, o áudio tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Porque como é ao vivo, eu preciso que vocês me deem o feedback. Pô, professor, o áudio tá ok, tá indo bem, tô escutando bem. Tá bom? Senão não adianta nem começar a explicar esse conteúdo faixa preta com o áudio com problema, tá? Beleza? Para a galera que assistir depois, comenta também áudio ok, porque eu quero seu engajamento aqui de forma show de bola, tá? Obrigado pela live, eu sou o técnico da velha escola. Bom demais, meu querido, vamos para cima. Itagiba Nascimento, um forte abraço, meu querido, áudio tá ok. Cacique, áudio ok. Ayrton, ok. Nathaniel, ok. Júlio, áudio, beleza. Top de linha, show de bola. Bom, então se o áudio tá ok, perfeito, gente. Para a gente começar essa live aqui, é muito importante salientar o seguinte, tá bom, pessoal? Que sempre quando eu faço uma Masterclass ao vivaço com conteúdo faixa preta, eu deixo um presente muito importante para vocês, tá bom? Então, se ao final dessa Masterclass fizer sentido para você fazer o curso de eletrônica fácil, para aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, se fizer sentido para você dar o próximo passo, para aprender ainda mais com eletrônica fácil, sair do zero, sair daquela estaca zero que está te incomodando e quiser fazer o nosso curso para aprender do zero rumo aos primeiros reparos de placa, perfeito? Você pode acessar aqui o link na descrição do vídeo, no cursoseletronicafácil.com.br, link está aqui na descrição do vídeo. Você vem aqui, seleciona o curso de eletrônica fácil. Vai fazer aqui o nosso querido clique mágico no Quero Ser um Faixa Preta em Eletrônica. E aí, quando você selecionar o Quero Ser um Faixa Preta em Eletrônica, tem um cupom muito importante, que é esse cupom aqui, ó, que eu vou te mostrar agora, tá? Se fizer sentido para você, quiser avançar com a gente no mundo da eletrônica, hoje tem um cupom especial, que é o cupom LIVE100. Então, olha só, se você digitar aqui, ó, no campo cupom de desconto, que você está vendo aí, LIVE100, eu só libero esse cupom, gente,
no dia atual da live e no dia seguinte, tá? Então, se fizer sentido você dar o próximo passo, fazer o nosso treinamento, aprender eletrônica zero rumo à faixa preta, no campo cupom de desconto você digita live 100, clique em enviar, e aí você vai ganhar R$100 de desconto para fazer o nosso treinamento, ele sai de 796 por apenas 696 para quem está ao vivo nesta Masterclass. Link está aqui na descrição do vídeo, comentário fixado no chat também. Convite feito, que é muito importante. Além disso, gente, você pode baixar e-books gratuitos. Você pode baixar e-books gratuitos, tá? Aqui na descrição do vídeo, vamos lá, vamos mostrar aqui para a galera o que é muito importante, tá? Ó. Além de tudo isso, você pode ganhar de presente 2 livros gratuitos que você vai baixar depois da hora que acabar essa live. Vai baixar agora, pelo amor de Deus, tem muito conteúdo faixa preta chegando por aí, tá? Beleza? Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Vamos lá, ó. Então aqui, gente, você pode baixar o e-book gratuito do curso de Eletrônica Fácil. Também tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? O nosso livro que te ensina a aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta no mundo da eletrônica, tá? Beleza? São mais de 200 páginas para você aprender e desbravar esse mundo show de bola. Você pode imprimir, encadernar, pode aprender demais com esse livro, que é o material didático do curso de forma sensacional, tá bom? Gratuitamente você pode baixar aqui. Você também pode baixar um outro e-book massa, que é o e-book Desbravando o Osciloscópio da Rigol. Perfeito? Para você aprender a utilizar os osciloscópios da Rigol de forma maestral, tá bom? Livro top para aprender a usar o osciloscópio, gratuito também. Tem link na descrição do vídeo aqui também, tá bom? Beleza? Desbravando o osciloscópio, coloca nome, e-mail e o seu telefone já vai receber imediatamente. E tem aqui Masterclass Top para usar o osciloscópio. E os distribuidores da Rigol no Brasil para você comprar e turbinar sua bancada de eletrônica também estão aqui no mesmo site. Fechou? Beleza? Dito isso, é hora da aula, gente. Vamos para cima que não temos tempo para perder, tá bom? Boa tarde, Celso Antônio. Tudo bem com você, meu querido? Boa tarde, Horácio. O nosso querido Ercélio, tudo bem? Boa tarde, vamos para cima. Boa tarde, Carla Dias. Como é que você está? Tudo bem? A Carla falou aqui. Obrigado pela live. Tenho dificuldade em achar o defeito em placa de TV. Ela sempre altera vários componentes, mas demora muito para achar o que realmente está alterado, alterando os demais. Isso acontece pra caramba, hein, Carla? Espero que essa live te ajude muito, minha querida. Vamos para cima, tá bom, gente? Beleza? Ok. Como faz para fazer presencial? Meu querido, hoje os nossos treinamentos são 100% online para a gente ensinar o Brasil e o mundo a aprender eletrônica com a gente, tá? Mas pode ter certeza que, inclusive, os nossos alunos falam que o nosso curso de eletrônica fácil é melhor que muito treinamento presencial, mas não quero comparar meu treinamento com ninguém, eu quero dizer para você que é uma grande oportunidade de você aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, e os depoimentos dos nossos alunos também estão no nosso site, dá uma olhada lá, tenho certeza que pode te inspirar a aprender demais com a gente, tá bom? Vamos lá direto ao ponto, porque o fato é o seguinte, ó. Gente, presta muito atenção, tá? Ó, esse vídeo aqui, ele retrata para nós, de uma forma bem pequena, o que acontece em placas. Por exemplo, placas de Smart TV, placa de notebook, placa de MacBook. Tudo quanto é placa eletrônica tem uma estrutura de trabalho, de alimentação, muito parecida com essa. Isso é muito importante. Tá bom? Beleza? Magalhães, tudo bem? Fiz o curso, super recomendo. Obrigado pelo carinho, meu querido. Vamos para cima, tamo junto, tá? E aí, o que acontece, gente? Presta atenção. Anota aqui para mim no campo de comentários o seguinte. A estrutura de alimentação é sempre parecida. A estrutura de alimentação é sempre muito parecida, tá? Ó, anota aqui para mim no campo de comentários, para eu saber que você está participando, está evoluindo, está crescendo. Tá bom? A estrutura de alimentação é sempre muito parecida. Quero ver quem está engajado aqui com o professor Rodolfo, e é claro que eu vou te explicar o porquê que é muito parecida. Tá bom? Beleza? Muito bem, Wagner. A estrutura de alimentação é muito parecida. Show de bola. Muito bem. Só passar uma coisinha aqui, gente, ó.
Muito bem. Show de bola. Vamos para cima, tá? Gente, aguenta só um segundinho aqui, tá? Que eu já volto, ó. 2 segundinhos, 2 segundinhos. Anota aí, estrutura de alimentação é sempre muito parecida. Bora! Bora explicar essa estrutura de alimentação, show de bola, meus queridos. Vamos que vamos, tamo junto. Vamos para cima. A estrutura de alimentação é sempre muito parecida. A estrutura de alimentação é muito parecida. A estrutura de alimentação é muito parecida. Vou precisar para consertar minha TV. Queimou com um raio. Perfeito, meu querido. Vamos para cima, tá? Gente, ó. Quando você olha para uma placa eletrônica, para um sistema digital, tá? Você tem alimentação primária. Ó, primeiro, você tem alimentação primária. Você tem alimentação secundária. E você tem carga consumidora. Então, passo número 1, você tem alimentação primária. Passo número 2, você tem alimentação secundária. E passo número 3, você tem a carga consumidora. Então, eu vou anotar aqui para vocês. Ó. Passo 1, alimentação primária. Passo 2, alimentação secundária. E passo 3, carga consumidora. Você tem que analisar, gente, esses três passos, essas 3 etapas. Alimentação primária, alimentação secundária e carga consumidora. Perfeito? Como é que você faz? Como é que você faz para localizar essas alimentações dentro de um sistema eletrônico como esse aqui, ó? Ó. Como é que você vai fazer, gente? Como é que você vai fazer para localizar esses 3 sistemas de alimentação? Para você localizar esses 3 passos dentro da placa eletrônica, tá? Beleza? Ó. Primeiro, gente, você pode ir do final para o início. Quem que é carga consumidora? Vamos lá? Ó. Quem que é carga consumidora? É quem recebe a energia final. Quem é a carga consumidora? É quem recebe a energia final, a tensão final, a corrente final, a energia final, a potência final. Então, aqui nesta placa eletrônica aqui, ó, dá uma olhada aqui. Você tem alimentação via USB, você tem aqui diodo na saída, você tem regulador de tensão e você tem aqui, ó, esse circuito integrado com múltiplos e dezenas de terminais. Tá vendo aqui? Então, quem que é a carga consumidora? Quem está recebendo a energia final do sistema? É o CI com múltiplos terminais. Tá bom? Ah, o CI, ele tem alimentação primária? Não. Ele tem alimentação secundária? Não. Ele vai consumir. O circuito integrado com múltiplos terminais, geralmente microcontrolador, geralmente microprocessador, ele é o consumidor final. Ele tem que receber a alimentação purinha. Ele tem que receber aquela tensão ajustável linda e maravilhosa para que ele possa, então, processar todas as informações com sucesso para fazer a gestão da sua Smart TV, para fazer a gestão do notebook, do MacBook, do iPhone, do smartphone, de tudo quanto é tipo de placa eletrônica que tenha sistema digital. Quando você tem sistema digital, você vai ter exatamente isso. Vai ter uma carga, vai ter um sistema que vai consumir a corrente, vai ter um segundo passo de regulação de tensão e vai ter alimentação primária. É isso, gente. Tudo praticamente se resume a isso. Carga consumidora vai ser quem consome energia final. No nosso caso aqui, qual que é a estrutura que a gente tem? Ó, quem que é a carga consumidora aqui? Circuito integrado. Ó. Quem que vai ser esse circuito integrado tipicamente nas placas eletrônicas, gente? Esse circuito integrado aí vai ser um circuito com uma função específica dentro da placa.
Então ele pode ser um microcontrolador, ele pode ser um circuito integrado que faz a gestão do HDMI, lá da Smart TV. Ele pode ser um circuito integrado que, por exemplo, ele faz uma comunicação entre diversos pontos com I2C, com SPI. Ele pode ser uma memória, perfeito? Ele pode ser um conversor ADC, ele pode ser um CI de interface, ele pode ser um IPM lá no ar-condicionado, no sistema inverter. Todo sistema inverter tem o IPM, que é o módulo inteligente de potência. Então ele vai receber energia final para poder fazer a gestão lá da geração das 3 fases, o VW, no sistema inverter, perfeito? Tá? Então, isso é o consumidor final. É quem está recebendo a atenção final contínua da malha de alimentação na placa eletrônica. Então, nesse cara, você não tem alimentação primária nem secundária. Nesse cara aí, você tem o quê? O consumo de energia para geração de trabalho, ó. Então, qual que é a função da carga consumidora aqui, ó? Qual que é a função, gente, desse microcontrolador aqui, ó? É receber a energia e gerar trabalho. Então, a carga consumidora, ela vai receber a energia e gerar trabalho. É isso que faz a carga consumidora. Isso é muito importante. Anota aqui para mim no campo de comentários. A carga consumidora, ela recebe energia para gerar trabalho. Essa é a função da carga consumidora. Quantos tipos de carga consumidora, quantos tipos de componentes que vão consumir, vão receber essa tensão existem, gente? Centenas e dezenas e milhares de componentes eletrônicos diferentes. Mas todos eles têm a mesma característica. Eles recebem a tensão, recebem a corrente para gerar trabalho. Ou ele gera o trabalho direto, ou ele vai gerar um trabalho para poder controlar outras cargas de potência ainda maiores. Aí que são cargas secundárias. Tá bom? Beleza? Então aqui o que você tem que entender, gente? Quando você está numa placa como essa aqui, 3 pontos geraram a mancha ao aplicar o spray congelante. Não foi isso, ó? Olha lá, presta muita atenção. Aplicou o spray congelante na placa, inclusive spray congelante tem na loja eletronicafácil.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo, né? Professor, mas onde que está esse spray congelante? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque às vezes a gente mostra a utilização do spray congelante. E aí, professor, eu quero comprar esse spray congelante, onde é que eu compro? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Senão eu vou ficar devendo isso aqui e aí a galera vai ficar triste comigo, ó. Por exemplo, aqui na loja eletronicafácil.com.br, se você procurar pelo spray, digita aí spray, tá bom? Ó, na busca. Ó. Ou conge. Vamos ver se aparece o congelante aqui. Ah, apareceu aqui, ó. Congelante aerosol em Plastec, ó. Beleza? É desse spray aqui que a gente tá falando, tá, pessoal? Para poder fazer a localização do curto na placa eletrônica, tá? É desse spray. Escreve spray top aqui no campo de comentários. Spray top, gente. Que o spray congelante é muito massa para poder fazer a localização dos curtos-circuitos nas placas eletrônicas aí de forma sensacional, tá bom? Beleza? Então a gente está falando desse spray congelante aqui. Congelante aerosol em Plastec 120 ml na loja eletrônica. Faz um link aí na descrição do vídeo também, tá? Mas vamos aqui, vamos voltar para o foco, beleza? Ó. O fato é o seguinte, gente. Nesse caso aqui, aplicou o spray congelante, você não pode cometer o erro de achar que todos os componentes que geram mancha é que estão em curto, tá tudo queimado, tá tudo com defeito. Não cometa este erro, pelo amor de Deus. Eu não quero que alunos Eletrônica Fácil, eu não quero que os estudantes Eletrônica Fácil, eu não quero que você saia tirando todos os componentes que geram a manchinha na placa eletrônica. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque esse não é o caminho. Então, por favor, anota aqui para mim no campo de comentários. Não tirar todos os componentes que fizeram a mancha ao alimentar a placa eletrônica. Não tirar todos os componentes que fizeram a mancha ao energizar a placa com spray congelante. Isso é muito importante, não faça isso. Porque, ó, nesse caso aqui, alimentou a placa, já fez a manchinha lá em cima, ó, perto da USB, fez aqui embaixo
no canto inferior esquerdo e no superior direito. Sabe o que vai acontecer se você tirar os 3 componentes e trocar por 3 novos? Pode resolver o problema? Até pode. Mas você tem um risco brutal de levantar ilha e trilha da placa eletrônica. Você tem um risco brutal de danificar a placa eletrônica por excesso de ar quente, pode estufar a placa. Já aconteceu com você de cometer erros? Anota, já aconteceu aqui no campo de comentários para mim, por favor, tá? Cuidado com isso, tá? E você vai gastar muito mais dinheiro do que deveria. Pode até resolver o problema, mas vai gastar muito mais do que deveria. Outra coisa importante. Se você tem na sua mente que todos os componentes que geram a mancha, no momento que você aplica o spray congelante Energisa, é que tem que trocar, se você tem 2 dos 3 componentes aqui e falta um, você vai falar assim para o cliente, não, mas é esse componente que eu não tenho, então vai ter que trocar a placa. Ou esse componente que eu só consigo comprar na Mauser, na DigiKey, na Farnell Newar, que eu não acho esse componente para queimar. Não acho componente para trocar, desculpa. Vai ficar com a placa parada lá. E, na verdade, o que faltou aí, gente? Faltou bom senso. Faltou fazer o que é certo. Para daí, então, você trocar apenas o componente que está com defeito. Legal, professor. Então, ó, não vou mais, hein? Ó, não vou mais. Não vou mais tirar todos os componentes. Aprendi com você, não vou fazer isso. Muito obrigado pela dica, inclusive, né? Não tirar os 3 componentes, Celso. Bom demais. O Itagiba falou aqui, ó. Já ferrei com placas, ainda bem que era só prática. Perfeito, acontece muito, cara. Não tirar todos os componentes com a manchinha, gente. Anota isso aí, isso é muito importante, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Tá bom, professor. E agora? O que eu faço, então? Se não é para tirar os 3, o que eu faço? Qual que eu tiro primeiro? Ou não tiro? O que eu faço, então, gente? Eu vou guiar vocês nesse momento, para que vocês possam fazer da melhor forma possível, tá? Ó, quando você aprende eletrônica do zero, quando você está fazendo o curso de eletrônica fácil, quando você está criando base no mundo da eletrônica, quando você está criando alicerce no mundo da eletrônica, o que você faz? Você aprende a dividir o problemão, você aprende a dividir a placa eletrônica em blocos de funcionamento. Você quer saber um grande hack? Ó, quer saber um grande hack para você poder localizar os defeitos das placas mais rápido? Seja a placa que for, tá? Por exemplo, isso aqui é uma fonte chaveada, ó. Uma fonte chaveada de Smart TV. Tem diversas placas que a gente mexe aqui no dia a dia, tá? Isso aqui é uma placa de um relógio digital que a gente faz muitas masterclasses aqui para você, tá? Quer saber um hack para você poder localizar os defeitos nas placas muito mais rápido? É dividir o problemão em problemas menores. O problemão é a placa inteira. Os problemas menores é dividir a placa em blocos de funcionamento. O que vira o jogo no seu dia a dia do mundo da eletrônica é aprender a dividir a placa em blocos de funcionamento. Se você aprende a dividir a placa em blocos de funcionamento, matou o problema. Fica top demais. E aí fica muito mais fácil você localizar o defeito. Por exemplo, ó, o Rogério falou aqui, ó, eu estou com uma placa mãe AMD com curto no 3.3. Cara, se você já localizou que o curto está no 3.3 volt, se o curto está no 3.3 volt, alguma carga na alimentação do 3.3 está interligando o positivo e negativo e está gerando esse curto. Ficou muito mais fácil. O que você vai fazer? Você vai localizar todos os pontos em 3.3 volts na sua placa, aplica o spray congelante em todos eles, alimenta a placa e vê se vai gerar uma manchinha ali. Se já gerou a manchinha, já vai indicar para você quem pode ser o componente em curto. Então, isso aqui já vai ajudar muito. Você pode usar o método Kelvin 4 pontas também. Tá bom? A gente ensina bastante isso aqui para vocês no curso também. Método Kelvin 4 pontas, tá?
O Cacique falou, estou com uma placa do Xbox One em curto além de 3v3, que não aparece componente em curto. Como fazer? Método Kelvin 4 pontos. Ó, o meu dedão que não está fechando direito aqui, porque eu machuquei. Método Kelvin 4 pontas. E aí, método Kelvin 4 pontas, no teste, a hora que der o menor valor de tensão na medição do Kelvin 4 pontas, aquele é o componente em curto. Fechou? Beleza? Vamos para cima que está muito top, ó. Então, gente, o que você tem que fazer? Dividir a placa eletrônica em blocos. Se você divide a placa eletrônica em blocos, ficou muito top, ó. Presta atenção. Lembra que o professor Rodolfo falou? Ó, passo 1, alimentação primária. Passo 2, alimentação secundária. Passo número 3, carga consumidora. Quem que é carga consumidora? É quem consome energia. Então, nessa placa eletrônica, quem que é a carga consumidora? É esse circuito integrado brutal aqui, ó, que com certeza é um microcontrolador, é um microprocessador, que vai fazer toda a gestão de funcionamento dessa placa, ó. É esse cara aqui. Então, o que você tem que abrir a sua mente, você tem que entender. Bom, geraram 3 manchinhas na placa, não geraram? Gerou na carga consumidora, gerou a mancha exatamente no regulador de tensão ali embaixo e gerou mancha lá no diodo logo na saída, ó, logo lá na saída do USB. Então isso mostra para nós que está tendo um superaquecimento, em toda a malha completa de alimentação da placa eletrônica. Porque para que a alimentação chegue lá no microcontrolador, para que a alimentação chegue no circuito integrado digital, a tensão e a corrente ela tem que fluir, tem que se dissipar na placa. Sai do USB, passa pelo diodo de proteção, passou pelo diodo de proteção, chega no regulador de tensão, chegou no regulador de tensão, que está aqui embaixo no canto inferior esquerdo, do regulador é que a tensão e toda a energia vai para o microcontrolador. Então, se está esquentando o diodo, está esquentando o regulador e está esquentando a carga consumidora, para a energia passar pelo regulador, ela tem que ser consumida por alguém. Quem está consumindo isso? A carga consumidora, o circuito integrado. Então, a chance do circuito integrado, que ali está, ser a massa podre eletrônica, ser o componente com defeito, ser o componente que está causando todo esse reboliço, é muito grande. Mas, professor Rodolfo, mas calma aí. Mas a carga consumidora, o microcontrolador, o CI digital, demorou muito tempo para fazer a manchinha. Eu acho que ele é o que está menos esquentando. Ó, alimentou a placa. Nossa, o diodinho ali na hora fez a manchinha, o regulador ali embaixo na hora fez a manchinha, e só depois que o microcontrolador for fazer a mancha. Certeza que não é ele o problema. Gente, tomem cuidado com isso, tá? Por quê? Presta muita atenção. A velocidade com que a mancha ela vai aparecer no spray congelante lá na placa eletrônica é diretamente proporcional à área do componente eletrônico que está aquecendo. Ou seja, se você tem um componente queimado na placa, se você tem um componente com defeito e ele é muito grande, olha a diferença de tamanho do circuito integrado em comparação com o regulador de tensão e o diodo. O circuito integrado ele é no mínimo de 3 a 4 vezes o tamanho do regulador. E o circuito integrado ele tem mais ou menos 10 vezes mais área do que o diodinho lá da saída do USB. Você está vendo isso? Então é por isso que ele demora mais tempo para gerar mancha total, porque a área dele é muito grande. Está entendendo isso? Então, não erre, não tire conclusões precipitadas e erradas em pensar que só porque está demorando muito para um componente fazer a mancha total nele, ou mais do que em outros, é que não é ele o problema. Não pense assim. Analise o que é a área dele, o corpo dele, em comparação com os outros que já derreteram, para poder depois tirar essa conclusão. Isso é muito importante, tá? Se você está curtindo essa aula, já crava o dedo no like, escreve aula top aqui no campo de comentários e vamos para cima, tá? Beleza?
Gente, olha só que importante essa análise que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Pensa o seguinte, nessa placa aqui, por isso que eu falei para vocês que dividir ela em blocos é crucial. Se você divide ela em blocos, fica muito mais fácil matar o problema. Quais são os blocos de funcionamento dessa placa aqui, ó? Alimentação primária, alimentação secundária, carga consumidora. São os 3 blocos, os 3 passos, as 3 etapas, tá? Etapa número 1. Alimentação primária está vindo aonde? Ó, lá do USB. Lá do USB, lá em cima. Porta USB. Nesse caso aqui, quantos volts vem da porta USB, gente? Quantos volts vem da porta USB? 5 volts. Opa! Passo 1. 5 volts. É isso aí, galera. Já deixa aí, aula top. Aula top. Vamos para cima, tá? Tamo junto. Já usei o método Kelvin 4 pontas. Muito bom. Vamos para cima, tá? Vamos que vamos. Tamo junto. Ó, passo 1. Alimentação que vem do USB, 5 volts. Isso é alimentação primária. O microcontrolador, gente, os microcontroladores, deixa eu explicar algo muito importante aqui para vocês, tá? Ó, quando a gente fala de sistemas digitais de trabalho, os sistemas digitais de funcionamento, eles funcionam geralmente ou em 5 volts ou em 3.3 volts. As duas tensões mais usadas nos sistemas digitais de trabalho são ou 5 volts ou 3.3 volts. Se nessa placa aqui o microcontrolador trabalhasse, se ele trabalhasse com 5 volts, o que ia acontecer? A tensão principal, a malha primária aqui, a tensão primária de alimentação do 5, entraria no USB, passaria pelo diodo de proteção e chegaria diretamente no microcontrolador. Mas o que a gente tem antes do microcontrolador aqui, ó? Nós temos esse outro componente aqui, que é o que, gente? A alimentação secundária. Passo número 2, regulador de tensão. E esse regulador de tensão vai trabalhar tipicamente com quanto, gente? 3.3 volts. Que é exatamente o que o Wagner acabou de comentar aqui, ó. Regulador de 3.3 PD no regulador. Muito bom, muito bom. Parabéns, Wagner. Vamos para cima, meu querido. Tamo junto, tá? Então, passo número 2, regulador de tensão de 3.3. Então, essa é a alimentação secundária. Alimentação primária, passo 1, 5 volts, lá no USB. Passo número 2, regulador de tensão, 3.3. Passo número 3, carga consumidora, microcontrolador. Que é o CI gigantesco que está gerando a mancha também. Nos 3 pontos teve mancha. Teve mancha lá no diodo. Professor, para que serve aquele diodo lá, então? Ó, aquele diodinho lá no USB lá. Né? Para que serve? Aquele diodo lá no USB lá. Aquele diodo lá do USB, gente, ele serve para proteger o sistema eletrônico contra inversão de alimentação, a inversão de polaridade na alimentação da placa. Então, aquele diodo lá na alimentação, lá no USB, ele serve para o seguinte: se a pessoa pegar por qualquer motivo, injetar uma alimentação ali na placa eletrônica, através do cabo USB, com qualquer tipo de polaridade invertida, inverteu o positivo com o negativo de algum jeito, gerou um mau funcionamento, ou de qualquer maneira foi invertido positivo e negativo, se alimentar errado, o diodo não conduz e protege toda a placa eletrônica dali para frente. Então, por isso que esse diodo fica sempre depois da alimentação, para proteção contra a inversão de polaridade na alimentação da placa, tá? Beleza? Então, qual é o fluxo? Qual é o fluxo? Corrente passa pelo diodo, passa pelo regulador de tensão para depois chegar lá no microcontrolador. Tá bom? Como os 3 fizeram mancha, a parada está funcionando o seguinte, ó. O microcontrolador está queimado e está fazendo circular uma alta corrente entre os seus pinos de VCC e GND. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Só para clarear para vocês, tá? Ó. Vamos lá, gente. Se você está curtindo essa aula, anota a aula top aí no campo de comentários e vamos para cima, que nós somos o quê, gente?
Sempre juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. E é por isso que a gente está ao vivo fazendo esse bate-papo espetacular aqui para vocês. Obrigado, Wagner. Parabéns pela didática. Vamos que vamos. Tamo junto. Vamos para cima, Wagner. Vamos para cima todo mundo que está online. Contem comigo, galera. O professor está aqui para o quê? Sabe para quê? Para te tornar faixa preta em eletrônica. Esse é o meu grande objetivo. Forte abraço, Itagiba. Velho Niva. Tamo junto. Magalhães, Itagiba. Um abraço. Vamos para cima. Ó, quando você pega um microcontrolador, quando você pega um circuito integrado, como é que você faz para saber se ele está em curto? Todo circuito integrado digital de processamento, seja microcontrolador, microprocessador, ele tem os pinos de VCC e GND. VCC e GND, tá, gente? Beleza? Tá vendo aqui, ó? Quais são os pinos do Atmega 328P, que é esse microcontrolador que está nas placas Arduino, que recebem positivo e negativo? Vamos lá? Ó. Negativo, GND, pino 3. Negativo, GND, pino 5. Negativo, GND, pino 21. Então tem 3 pinos de GND. Pinos de VCC, pino 4, pino 6. Alimentação do analógico, referência aqui, né? Negativa 18 e 20. Então, esses pinos fazem parte do power, da alimentação positiva e negativa desse CI. Nesse caso, quando gera essa mancha aqui, ó, quando gera essa mancha que você está vendo aqui, qual já é o primeiro teste que você pode fazer? O professor Rodolfo já vai te ajudar aqui, ó. Gerou essa mancha no microcontrolador, meus queridos? O que você já vai fazer? Localiza os pinos de VCC e GND dele, localiza. Como é que você localiza? Baixando o pinout. Pinout. Essa palavra é muito importante. Pinout. Se você pesquisar pelo pinout do microcontrolador, microprocessador, do componente eletrônico que for, se você buscar o pinout, ele vai explodir para você todos os pinos do componente e também as funções de cada um deles. Isso é muito importante. Pinout e datasheet são coisas cruciais que você tem que saber usar. E a gente ensina para vocês no curso de Eletrônica Fácil também, tá? Beleza? Não esquece que tem um cupom especial aqui no link aqui da descrição do vídeo, cupom LIVE100, tá? Beleza? E aí, gente, você tem que pegar o seu multímetro, pega o seu multímetro, põe na escala de continuidade, pega o seu multímetro, põe na escala de continuidade, mede continuidade, com a placa desligada, mede continuidade entre os pinos de VCC e GND. VCC e GND, VCC e GND, VCC e GND, VCC e GND. E aí, é batata que vai acontecer o seguinte. Vai apresentar uma resistência tendendo a 0 ohms. O que vai confirmar para você, que esse cara pode estar com problemas. Esse cara pode estar queimado. Ele pode estar com defeito. E como que eu sei que é esse cara que está com defeito nesse sistema aqui, gente? Ó. Aqui, nós temos uma alimentação, uma malha de alimentação muito simples, muito tranquila. Você tem energia fluindo do diodo para o regulador e aí gerou a mancha. Gerou a mancha no microcontrolador? Qual que é a interpretação? Ele entrou em curto, está circulando corrente alta do VCC para o GND dele. Essa corrente, para chegar no microcontrolador, passa por quem que ele esquenta antes? Ele esquenta antes o regulador de tensão, porque para a corrente chegar no microcontrolador tem que passar pelo regulador. Então a carga em curto sobrecarrega quem está fornecendo energia para ele. Quem está fornecendo energia para ele? O regulador de tensão. Então muitas e muitas pessoas cometem o erro, de quando o regulador de tensão gera a mancha, no momento que você alimenta a placa para poder localizar o componente em curto, a pessoa já vai de cara, já troca o regulador de tensão. Está errado, isso está errado. Em 70% das vezes, ou mais, quando gera a mancha no regulador, não é o regulador que está em curto, não é o regulador que está com problema. São as cargas que ele está fornecendo energia para alimentar essas cargas, os componentes com sucesso,
que entraram em curto e estão fazendo ele se sobrecarregar, ele se superaquecer. E por isso que gera mancha nele, porque ele vai sobreaquecer mesmo. Se ele tem que fornecer energia para o camarada lá, o camarada está sobrecarregando e está fazendo puxar mais corrente dele do que o normal, ele vai aquecer. E é por isso que gera mancha no regulador de tensão. Simples assim. E aí, sabe o que vai acontecer? Você pode trocar 10 reguladores de tensão. Vai gerar mancha nos 10 e não vai resolver o problema. Porque o problema não é o regulador, é quem está consumindo energia no regulador. O único jeito de você ter certeza que é o regulador o problema, tá? Beleza? Aí você dessoldando o regulador, apenas o regulador da placa, tira ele fora da placa. A suspeita é sempre do defeito na placa, a certeza com o componente fora da placa. Então não sai tirando tudo, não. Tirou o regulador, testa a continuidade entre VCC e GND de input, GND, output, GND, entre VIN e VOUT. Tensão de entrada e saída não pode dar continuidade. Se der continuidade entre ambos ali, existe um curto, o regulador aí sim está queimado. Mas na maioria das vezes não é ele está queimado, não. É a carga consumidora que está em curto, que está puxando muita corrente dele, fazendo o efeito Joule nele ser muito grande, o aquecimento dele ser muito grande, e por isso que gera mancha nele. E por que gerou a mancha lá no diodo? Porque toda corrente está passando pelo diodo, meu filho. Então, para a corrente de sobrecarga chegar na carga lá no final, tem que passar pelo início da alimentação que veio lá do USB, passando pelo diodo. Então, carga sobrecarregou o regulador. Sobrecarregou o regulador, a corrente para chegar no regulador tem que vir do diodo, que veio do USB, e é por isso que gera mancha no diodo, e é por isso que gera mancha nos 3 componentes dessa placa eletrônica. Então tá explicado, é por isso. Perfeito? Ó, o que vai acontecer aqui, gente? O que vai acontecer, então? Como é que você resolve o problema? Como é que você resolve o problema? Como resolver o problema? Perfeito? Como é que você resolve o problema? Passo 1. Encontrar qual é a carga consumidora em curto-circuito. Então, veja. Fez a mancha nos 3 componentes? Fez. Você já entendeu o fluxo que eu expliquei para você. Que tem uma carga consumidora em curto que está sobrecarregando o regulador, que está sobrecarregando o diodo. Perfeito? Tá. Como é que você resolve o problema, então? Primeiro, você tem que localizar qual é o consumidor de energia que está em curto e que está sobrecarregando o regulador, que está sobrecarregando o diodo lá em cima. Se você não fizer isso, você não vai resolver o problema nunca. Não vai resolver o problema nunca. Então, o que você vai ter que fazer? Se tem 10 cargas consumidoras, uma das 10 está com um problema. Se tem 10 cargas consumidoras, uma das 10 está com problema. Uma das 10 está em curto, uma das 10 está em fuga. Quando você aplica o congelante, o curto-circuito é perfeito, ou seja, a resistência baixa a 0, e aí circula a corrente, o componente aquece, gera mancha, glória ao Senhor. Ficou fácil identificar qual é o componente com defeito. Nesse caso, batata. O componente com defeito é o microcontrolador. É quem está lá no fim da linha, é quem fez a mancha. Perfeito, tá top. Qual é o problema? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, nesse caso, como deu mancha no microcontrolador, você vai dessoldar o microcontrolador. Então, vai pegar fluxo pastoso. Professor, qual fluxo que você gosta de usar para poder fazer esse trabalho aí? Já mostrei para vocês o spray congelante, né? Ó. Eu, para poder fazer essa dessoldagem aí, gente, você pode, inclusive, ter o kit 7 em 1, tá? Kit 6 em 1 do Eletrônica Fácil aqui, ó. Link tá aqui na descrição do vídeo da loja Eletrônica Fácil, se fizer sentido para você adquirir o kit de fluxo, tá, gente? Ó. Você poderia usar fluxo pastoso, poderia usar fluxo resinoso,
Fluxo líquido para fazer essa dessoldagem com ar quente, eu acho que não vai facilitar tanto, tá? Pode até facilitar a soldagem depois. Mas para tirar esse SMD ou pastoso, ou resinoso, ou para você, se tiver bem oxidação aí, você pode usar um Soldatec também, tá? Beleza? Mas aí se você tem o kit completo, você pode usar cada produto na determinada hora, no melhor precinho, na melhor situação possível do seu dia a dia, tá bom? Beleza? Fechou? Beleza? Muito bem explicado, eu uso salva-chip. Boa, Wagner. Muito bem. O Hernando falou aqui, ó, aula prática, explicativo, educativo, grande aula. Obrigado, Hernando. Tamo junto. Vamos para cima, tá? Boa tarde, Marcelo. Tamo junto. Vamos para cima, tá? Então, gente, o que você vai fazer? Você vai dessoldar o microcontrolador. Dessoldou o microcontrolador. Aliás, antes de dessoldar o microcontrolador, o que você faz? Se tem um curto-circuito, lá no microcontrolador entre VSC e GND, que é os 3.3, mede continuidade ali, tem que dar o curto. Mede continuidade na saída do regulador de tensão, tem que dar o curto, porque se tem curto lá no microcontrolador, vai refletir na saída do regulador de tensão. Tirou o microcontrolador, passou a malha dessoldadora bonitinho, deixou a placa limpinha, alimenta a placa de novo. Se o componente que você tirou é o que estava em curto, primeiro, alimentou a placa, não vai mais esquentar o diodo e não vai mais esquentar o regulador de tensão. Porque você achou a maçã podre eletrônica da placa. E aí já era. Resolveu o problema. Então, se o microcontrolador é problema, tirou ele, belezinha, deixou a placa ali tudo bonitinho, ilhas de solda limpinhas, tirou toda a solda, alimentou, show de bola, não tem mancha no diodo, não tem mancha no regulador, resolveu o problema, tá top de linha. Agora o problema é se você alimentar e der mancha de novo no regulador e no diodo, tá? Aí o que você tem que fazer? Olha se não tem mais cargas na linha consumidora que podem ter gerado mancha também. Geralmente não. Geralmente tirou ali o que gerou mancha, ligou, vai resolver o problema, mede tensão da saída do regulador, vai ter que estar lá os 3.3 volts limpinho, top de linha, show de bola, tá bom? E aí resolveu o problema. Certo? Professor, e se eu tirar apenas o regulador de tensão? O que pode acontecer? Se você tirar o regulador de tensão, você abriu o circuito. Abriu o circuito, a hora que você alimentar vai ter os 5 volts, que vai passar pelo diodo, vai chegar os 5 volts na entrada dele de solda do regulador, mas não vai para frente. O diodo tem que não mais gerar manchinha também, porque a corrente está circulando é zero, tá? Então, nesse caso, o problema é o microcontrolador. Professor, e se não der mancha nenhuma? E se não der mancha nenhuma, o que eu faço? Não deu mancha no microcontrolador, não deu mancha em nenhuma carga consumidora. Quer dizer que daí a carga não está num curto-circuito perfeito. Ela está em fuga. Se ela está em fuga, ela está em baixa resistência, mas a baixa resistência não está tão elevada a ponto de, quando circular uma corrente, ele aquecer. Se o componente eletrônico não aquece, aí você tem que aplicar outro método de localização de curto. Qual o método que eu recomendo? Eu recomendo 2 métodos para você. Você tem câmera térmica? Professor, tenho câmera térmica. Mete a câmera térmica ali. E aí você vai aplicar a câmera térmica exatamente em cada componentezinho que está ali recebendo os 3.3 volts. Vai aplicar a câmera térmica ali, vai alimentar. Em algum lugar na câmera térmica vai ter que apresentar uma variação de temperatura. Por quê? Porque abaixou a resistência, entrou em fuga, vai circular uma correntezinha um pouquinho maior em algum ponto. É impossível. Se tem um defeito, isso vai ter que acontecer. E aí você vai rastreando, vai mapeando, até chegar naquele componente que faz mais sentido estar com problema. Não tem câmera térmica. O que você tem que fazer? Método Kelvin 4 pontos. Método Kelvin 4 pontos. Não tem jeito. Método Kelvin 4 pontas. Não tem jeito, tá? E aí, com o método Kelvin 4 pontas, você vai pegar 2 pontas da fonte, 2 no multímetro, e aí você vai testando igual eu mostro para vocês aqui na plataforma do curso de Eletrônica Fácil, ó. Vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Gente,
Crava o dedo no like, se inscreve no canal se você é novo por aqui, escreve aula top pra caramba aqui no campo de comentários, para eu saber que esse conteúdo, esse ao vivo aqui, tá valendo demais para você. Tá bom? Vamos lá. Vamos que vamos para cima. Vocês me dão de presente esse aula top aí? Tá bom? Faz sentido. Estão curtindo, estão evoluindo, estão crescendo com o professor Rodolfo? Anota aí, aula top, pois juntos somos mais fortes e, é claro, chegamos aonde, gente? Mais longe sempre. Já manda aí aula top aí. Aula top, para ver quem está curtindo, quem está evoluindo, quem está crescendo. Obrigado, Wagner. E se você também quer ser membro do Eletrônica Fácil, para apoiar o nosso trabalho educacional, clica aqui no botão Seja Membro. Clicando no botão Seja Membro, você com um valorzinho muito pequenininho por mês, você apoia o nosso trabalho e você também, além de apoiar o nosso trabalho, tem conteúdos exclusivos para membros lá dentro da plataforma, que inclusive a gente está planejando e postando aí cada semana conteúdos para quem é membro do canal. Já apoia o nosso canal, clica no botão Seja Membro aí, vamos para cima, tá? Beleza? Aula top! Bom demais! Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado, Milton. Obrigado, Alberto. Obrigado, Lívio. Obrigado, Cyber Chaves Chaveiro. Bom demais! Vamos para cima, Hermógenes. Obrigado pelo carinho. Deixa eu mostrar uma coisa importante aqui para vocês, gente. Professor, como é que eu aprendo a fazer o método Kelvin 4 pontas? Bom, vamos lá? Deixa eu mostrar aqui a plataforma para vocês do curso de Eletrônica Fácil. Que daí a gente já mostra aqui para vocês em qual módulo que a gente ensina vocês a localizar o curto quando o componente não aquece. Que é o que é a mais terrível do mundo. Componente danado do componente não aquece. Aí é de lascar o sistema, não é verdade, pessoal? Tá bom? Vocês já pegaram alguma vez o componente com defeito que não aquece na placa? Já aconteceu isso aí com vocês? Se já aconteceu, anota já aconteceu aí no campo de comentários e vamos para cima, tá? Enquanto eu vou abrindo aqui. Opa, meu querido, melhor canal de eletrônica, obrigado pelo carinho. Vamos para cima. Leonardo Luna, um abraço, amigo. Há quanto tempo, hein? Que da hora ter você aqui com a gente, Leonardo. Vamos para cima, tá? Eu sempre assisto as lives, mas não dou sorte de ganhar os prêmios. Ô, meu querido, vamos para cima. Tamo junto, tá? Vamos para cima, ó. Aí, beleza. Achei aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, aqui no curso de Eletrônica Fácil, nós temos o método Kelvin completo, método Kelvin 4 pontas completo aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui agora, Vamos lá. Deixa eu só achar aqui para poder clarear didaticamente aqui. Muito bem. Muito bem aí. Show de bola. Vamos lá. Aí, garoto. Vamos lá, Compartilhar tela. Vamos lá, Muito bem, gente. Aqui eu estou no bônus 4, aula 33, dentro da plataforma do curso de Eletrônica Fácil, tá? Beleza, E aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como localizar o curto-circuito que está nessa placa eletrônica aqui, só para abrir a mente de vocês, tá bom? Beleza? Então aqui eu estou com o multímetro amarelinho, que é o multímetro mais simples. Ponta positiva da fonte na ponta positiva do multímetro, ponta negativa da fonte no negativo do multímetro. Aqui a gente tem uma situação que nós temos 1, 2, 3, 4, 8 cargas consumidoras na linha de alimentação de 5 volts, tá? 4 CIs e 4 capacitores. Vamos ao teste prático para localizar o curto, Primeira carga consumidora no Kelvin 4 pontas deu 23 milivolts. Fechou? Olha lá. Segundo componente, 25 milivolts. Então, no primeiro método Kelvin 4 pontas, 24 milivolts, 23 milivolts. Segundo, 25. Primeiro capacitor lá em cima, 19 milivolts no método Kelvin. Segundo capacitor, 20 milivolts. Então, por enquanto que deu menor, foi 19 milivolts lá no primeiro capacitor. Vamos seguindo. Terceiro CI, vamos com o método Kelvin 4 pontas, localizando curto. Olha lá,
Opa! Naquele CI ali, gente, ó, deu 4 milivolts, ó. 4 milivolts, menor valor até agora. O menor valor no método Kelvin 4 pontas é o que indica onde está o ponto em curto, o ponto em fuga, onde o componente está com defeito. Tá bom? Aula 33 lá do curso de eletrônica fácil, método Kelvin 4 pontas, tá? Então, 4, 5 milivolts. No outro componente eletrônico, no outro CI, olha lá, ó. Cerca de 8 milivolts. Então, não é esse o problema. Por enquanto, a suspeita está no outro. Vamos de capacitor agora. Opa! Olha lá. 1 milivolt, gente. Então, no CI, quanto que deu o Kelvin 4 pontas lá, ó? Kelvin 4 pontas no CI, 4 milivolts. No capacitor, 1 milivolt. Então, por enquanto, o capacitor é a maçã podre eletrônica. No outro capacitor, 6 milivolts. E aí, como no capacitorzinho cerâmico em cima do CI deu 1 milivolt, com o método Kelvin 4 pontas, mesmo sem aquecer, a gente descobriu que essa é a grande maçã podre eletrônica dessa placa. E aí, tirando ele, vai sair o curto, resolveu, localizou o problema, trocou o capacitor, placa de volta à vida, tudo funciona então de forma sensacional. Esse é o método Kelvin 4 pontas, e esse é um pedacinho do que tem lá no curso de Eletrônica Fácil, na plataforma do curso de Eletrônica Fácil, no nosso sistema de ensino EAD, que vai te ensinar eletrônica do zero, rumo à faixa preta, tá? E aí fica o convite para você clicar no link aqui da descrição do vídeo. Se você clicar aqui no link da descrição do vídeo, tem um presente formidável para você, que eu já te expliquei. Você vai abrir, então, no link da descrição do vídeo, né, o site do cursoseletronicafácil.com.br. Se fizer sentido para você, faz sentido para você ser faixa preta em eletrônica? Escreve "quero ser faixa preta" aqui no campo de comentários, tá? Se faz sentido para você ser faixa preta em eletrônica, avançar ainda mais, aprender ainda mais com a gente, do zero rumo à faixa preta, do zero aos primeiros reparos de placa, acesse o link aqui, cursoseletronicafácil.com.br, primeiro link da descrição, ou comentário fixado. Vai vir aqui no curso de Eletrônica Fácil, que é o nosso curso de Eletrônica Fácil completo. Vai clicar aqui no botão "Quero mais informações", tá? Ó. Clicou no botão "Quero mais informações", aqui nessa aba você vai poder ver tudo sobre o curso de Eletrônica Fácil, tudo. Todos os módulos, todas as aulas, curso com acesso vitalício. Você tem um curso com 100 horas de duração, mais aí de 500 aulas para te ensinar eletrônica do zero com uma faixa preta. Tem acesso vitalício, 1 ano de suporte a dúvidas diretamente na plataforma. Curso com certificado, tá? Beleza? Aqui vai ter todas as avaliações do nossos queridos alunos, por exemplo, aqui, ó, do Altair aqui, ó. Equipe Eletrônica Fácil, estou muito grato e poder aos 57 anos investir em mim mesmo, em conhecimento, sou cabeleireiro há 20 anos. Parabéns a essa equipe fantástica, Deus ilumine sempre, hoje. Faço parte dessa família. Beijo no coração de todos. Opa, vamos para cima. Marcelo Pires, top. Recomendo muito conteúdo e muitas práticas em exercícios. Valeu, meu querido. Vamos para cima, tá? E o valor para você investir para ser faixa preta eletrônica a gente é de 12 vezes de 79, tá? Então, em 12 parcelinhas de 79, 79 por mês. Muitas das vezes você pode gastar numa pizza, pode gastar em algo que você poderia economizar e investir no seu conhecimento para você poder fazer uma renda extra, para você realizar o seu sonho de aprender eletrônica do zero com uma faixa preta, para que você possa investir agora e ganhar muito mais lá na frente, para você realizar um grande sonho da sua vida, tá? Então, por 12 vezes de R$ 79,90 ou R$ 796 à vista, você faz o curso de Eletrônica Fácil e evolui ainda mais no mundo da eletrônica. Se fizer sentido para você ganhar o cupom de desconto especial do professor Rodolfo, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, "Quero ser faixa preta em eletrônica". Tá vendo o botão aqui, ó? Quero ser faixa preta em eletrônica, tá? Muito obrigado pelo carinho, Valdélio, melhor curso de eletrônica. Obrigado demais, meu querido. Obrigado, Valdélio. Vamos que vamos. Tamo junto. Vamos para cima, tá? Beleza? Vamos lá. Opa, deixa comigo, meu querido. Deixa comigo, Valdélio. Vamos para cima, tá? Seus vídeos são muito legais. Obrigado, Marcos. Vamos para cima. José Luiz, aula top. Vamos para cima, tá? Se fizer sentido para você se inscrever no curso com mega desconto, que eu vou te passar agora, você vai clicar no botão aqui, "Quero ser faixa preta". Clicou no botão. Vai abrir essa outra aba aqui, ó, que é o checkout. Ó. E aqui no checkout, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai digitar live 100, gente. Ó.
No campo cupom de desconto, você vai digitar Live100. Então, com o cupom de desconto, com o cupom Live100, com o cupom de desconto Live100, você ganha hoje R$100 de desconto. Esse cupom é válido até amanhã, meia-noite, tá? Beleza? Então, você vai digitar Live100 no cupom, o curso sai de R$ 796 por apenas R$ 696. Beleza? E ainda você vai poder parcelar em até 12 vezes de R$ 69,90 por mês. Então, presentão para você, para fechar com chave de ouro essa Masterclass. E eu quero saber de você, quem vai ser faixa preta em eletrônica? Anota aí, eu vou ser faixa preta em eletrônica, aqui no campo de comentários. Espero que vocês usem muito o cupom Live100. Espero muito que vocês possam ganhar esse desconto até amanhã, meia-noite, para poder fazer o curso com a gente. Porque juntos chegamos mais longe, seremos sempre muito mais fortes. Lembra sempre, pessoal, que sozinho a gente vai rápido para qualquer lugar, mas é somente acompanhado que a gente chega mais longe. E os sonhos determinam o que a gente quer, mas são as nossas ações que determinam onde a gente vai chegar. Então, se você tem um sonho de ser faixa preta, de aprender a trocar do zero uma faixa preta, esse é o seu sonho. Para tornar ele realidade, o que você precisa? Você precisa ter ação, precisa ter atitude. Para ter ação e atitude, clica no link aqui abaixo. Cadê o link aqui? Deixa eu achar o link aqui para vocês. Ó, você vai clicar nesse link aqui. Olha lá. Ó. Olha lá que beleza. Então, obrigado, Itagiba. Tamo junto. Vou ser faixa preta. Boa, Antônio. Vamos para cima. Marcos Lederman, recomendo o curso. Obrigado pelo carinho. Vamos que vamos. Vamos para cima. Professor, depende da manutenção que fizer, já pagou o curso. Concorda? Claro, meu querido. Esse é o caminho. Esse é exatamente a forma de pensar. Vamos que vamos. Tamo junto, ó. O link tá aqui embaixo. Ou no chat ao vivo, é só clicar. Usar o cupom Live100. Obrigado pelo carinho. Obrigado por fazerem parte da família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes. E chegamos mais longe sempre. Fiquem com Deus. Tamo junto. Vejo vocês lá na plataforma do curso. Para te tornar ainda mais faixa preta em eletrônica. Forte abraço. Beijos no fundo do coração. E você que chegou até agora, escreve a melhor live aqui no campo de comentários para todo mundo saber. Fiquem com Deus, vamos para cima. Até a plataforma do curso de Eletrônica Fácil. Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau. E até mais!